viva pessoal, bem-vindos a mais um Bancast. O meu nome é Luís Correal, sou o vosso anfitrião e para não variar tenho comigo Luís Filipe Silva, Bruno Martins Soares, os nossos dois convidados residentes. Hoje temos um convidado que é a primeira vez que se vai estrear no Bancast, é um autor da saída de emergência, com dois livros, não é propriamente a biografia do Stan Lee e a biografia do Steven Spielberg, não, ele publicou na série de emergência a biografia do Álvaro Cunhal e do Júlio Fogaça, duas figuras do PCP, mas ele, além de historiador e de professor, é um fã incondicional de ficção científica. O pessoal aqui não viu os pósteres que tu tens aí no teu escritório, mas tu mostraste-me, e tens um póster do Sr. Stanley Kubrick, e é do Stanley Kubrick que vamos falar hoje, Adelino. Bem-vindo ao Bancast. Muito obrigado, Luís, Bruno. É genuinamente um gosto estar aqui convosco. Eu sinto-me um bocadinho como aqueles adolescentes que vão para a cave, não é? Jogar Spectrum, não sei, os pais verem, beberem Coca-Cola. e para mim também é um bocadinho este sentimento, um bocadinho de ser, no fundo, um adulto com outros adultos a falar, no fundo, de coisas que marcam muito e que marcaram muito a minha adolescência. A ideia de falar um bocadinho sobre o Kubrick, enfim, surgiu, enfim, numa conversa, como surge sempre, um pouco informal, e eu só para ser breve nesta primeira abordagem, há pouco estamos a falar sobre isso um pouco em off, né? O que é que fascina em cada um de nós a obra do Kubrick, e cada um de nós dizendo o filme favorito ou os três filmes favoritos, dificilmente haverá aqui coincidência, porque os nossos três filmes favoritos irão certamente divergir entre nós, porque cada um terá uma perspectiva diferente de cada um dos filmes. Mas há um que, se calhar, que é capaz de reunir mais consenso, que é o 2001. Eu já vi o filme muitas vezes e sempre que vejo o filme tenho sempre opiniões um pouco diferentes sobre o filme, mas eu acho que há aqui um elemento de ligação que me liga um pouco ao Kubrick e ao 2001 e também um bocadinho ao Shining. Eu não sei se posso dizer isto, mas vou dizer à mesma, depois na pós-edição poderá ser retirado. Podes dizer tudo, incluindo palavrões. Eu sou ateu, portanto tenho esta dificuldade de não ter uma crença que vá além daquilo que é esta vida um bocadinho efêmera, não é? Demasiado efêmera, e a ficção científica, os filmes de ficção científica, de fantástico, a literatura, preenche muito daquilo que é esta minha enfim, dificuldade de não saber o que é que vai haver a seguir. E quando eu penso nisso, enfim, porque é que alguns filmes do Kubrick me tocaram tanto, eu às vezes penso que não terá a ver com isto, com esta ideia do vazio. A maior parte das pessoas, quando fala do Kubrick, fala como sendo um visionário, um modernista, um vanguardista, um gênio. Enfim, são todas aquelas palavras que, sendo verdade, às vezes são um bocadinho clichê. E eu, se pensasse um pouco em dois filmes, ou em duas imagens em concreto, são aquelas que me marcam mais em relação ao Kubrick, que refletem um pouco aquilo que são as minhas angústias como homem. Uma tem a ver com aquele primeiro momento que vocês se vão de lembrar, de quando um dos astronautas do 2001 fica perdido no vazio, não é? Porque o Hall fez questão de lhe cortar literalmente o cordão umbilical, e aquela imagem do astronauta ir rodopiando naquele universo escuro, no vazio negro, na solidão, não se vendo da morte do astronauta, não é? Isso me deixou muito angustiado, porque ele, no fundo, ele não morre naquele momento em que se corta o cordão, ele apenas é largado naquele vazio, no absolutamente nada. Depois há outra imagem do outro astronauta, do Bauman, que tenta ir resgatá-lo, não consegue trazer o corpo, depois volta para dentro da nave e ele depois vai matar o próprio computador. E o que me marcou foram estes dois momentos. O primeiro momento é o momento da morte, daquele vazio negro onde o astronauta vai sendo devorado lentamente, e depois é o homem a desligar a máquina. E o que é curioso é que o homem se torna demasiado máquina, na forma como desliga ou como faz uma eutanásia à máquina, e depois é a própria morte do Hall, não é? Que é absolutamente dramática. A mim quase que me lembra um bocadinho a morte também do Blade Runner, não é? No Tears on the Rain, aquela morte também da máquina. E esse momento marcou-me, depois comecei a pensar, mas enfim, em que outros filmes é que eu encontro este tipo de sentimento, não é? Um pouco da transcendência que eu não encontro na minha vida cotidiana. E lembro muito das imagens iniciais do Shining, não é? Do hotel, as montanhas, e uma vez mais aquela imensidão branca, o vazio, e aí é um vazio branco, onde tudo aquilo que se passa, não é? Um escritor que não consegue escrever, a mulher que não consegue comunicar com ele, nem consegue comunicar também com o mundo, aquele cozinheiro que no fundo está ausente do local onde devia estar, que é aquele hotel, e remeteu muito para esta imagem, ou seja, uma parte que é o vazio negro, outra parte o vazio branco, e acho que o Kubrick me tem dado isso nas suas obras, quando eu vou sempre vendo de formas diferentes, que é, no fundo, ele não explica nada sobre aquilo que quer com cada um dos filmes, mas deixa que cada um de nós possa explicar aquilo que nós interpretamos. E é isso que me fascina.
os filmes do Kubrick e a própria obra do Kubrick acolher todas as explicações que nós queremos ter. Acabei de estás a tocar aqui. Desculpa, Bruno. Interromper-te. É também um dos meus cineastas favoritos, sem dúvida, um tipo genial. Tem filmes diferentes, não é? Tem filmes que são mais mainstream, tem filmes que são mais Kubrick e não podem ser mais nada, não é? Senão Kubrick. Mas de facto há uma coisa, especialmente nas obras mais posteriores, no 2001, no Shining, no Full Metal Jacket, etc. Há uma qualidade do Kubrick que é de facto uma visão divina qualquer, não é? Ele parece estar sempre numa frieza, numa distância relativamente àquilo que está a fazer. Tem aqueles planos que são absolutamente geniais, toda a gente vê um plano grande com a profundidade, com aquela específica do Kubrick e sabe, isto é Kubrick, não pode ser mais nada, não é? Ou se não é Kubrick, é alguém imitar o Kubrick. Mas é quase como se ele tivesse afastado de tudo aquilo, como se toda a vida fosse de facto uma coisa um bocado fria e um bocado mesmo uma coisa tão quente como a guerra no Vietnã, tu sentes sistematicamente que tudo aquilo é altamente frio, altamente distante e cruel, não é? Porque no meio disto tudo ele está a trazer-nos, ele está sempre a falar da crueldade, não é? Desde a morte do Hal à Laranja Mecânica, ao Full Metal Jacket, ao Shining, está sempre a falar de uma crueldade qualquer que nos assola, não é? E que é uma coisa quase divina ou até demoníaca, sei lá, nem diria divina, diria demoníaca, se calhar mais presente numa coisa tipo Shining, não é? E que é uma coisa que é bastante diferente, é quase oposta a um outro filme fantástico que o Kubrick tem e que é de facto muito mais mainstream, que é o Spartacus, não é? Uhum. O Spartacus é um daqueles filmes mainstream que a gente vê no Natal, mas depois tem cenas de uma força e de uma lógica kubrickiana. Bruno, estamos a falar do Spartacus do Kirk Douglas? Exatamente. Epá, isso é um filme do tempo da minha avó, não é? Anos 60, 50? É. 40? Mas é Kubrick. Espetáculo, não me lembrava disso. É um filme que tem para aí 3 horas, se não me engano. Epá, e eu, apesar de ser um filme que eu não... Epá, tal como o Quo-Vadis, tal como, sei lá, a Bíblia, os 10 Mandamentos, aqueles filmes todos de mainstream bíblico hollywoodesco. O Spartacus não é um filme que me agrade, que seja particularmente interessante para mim, exceto toda a sequência final, que é para mim, que é brilhante e que me deixa completamente, e que me arrepia sistematicamente. Aquela cena do I Am Spartacus, não é? Que é quase uma lógica de hino à democracia, se vocês quiserem, não é? E de hino à liberdade. Não sei se vocês se lembram, estão os escravos todos que foram presos pelos romanos, estão todos prisioneiros, não é? E está o Spartacus lá no meio e que é o Kirk Douglas, não é? E está lá também o Tony Curtis, etc. E os romanos dizem, epá, é assim, vocês ou vão ser todos crucificados e morrem todos, ou só é crucificado o Spartacus, mas tem de dizer quem é o Spartacus. E o Kirk Douglas vai se levantar a dizer e diz, eu sou Spartacus, I am Spartacus, e de repente o Tony Curtis levanta e diz, I am Spartacus, e de repente toda a gente se levanta a dizer, I am Spartacus. E toda essa sequência final, toda essa lógica de sacrifício, mas de um sacrifício profundíssimo, não é? Porque é uma lógica tipo, os ideais deste tipo são mais importantes que a própria vida. Vivermos em liberdade, vivemos numa lógica... Epá, eles finalmente assumem o poder sobre a própria vida ao sacrificarem-na em virtude dos valores. E isto é uma cena extremamente quente, extremamente forte, que parece que a partir de certa altura o Kubrick perdeu isso tudo e passou para uma cena mais fria, onde ele está a ver estas cenas, mas com um desencanto quase assuador, não é? O Doctor Strangelove, a Laranja Mecânica, aquelas personagens são personagens
cruéis, duras, frias. Tu tens, por exemplo, desculpem se eu estiver a falar demais, eu já me calo. Tu tens o Steven Spielberg, que é um tipo que é um discípulo do Kubrick, adorava o Kubrick, aprendeu imenso com o Kubrick, ele é um talento por si só, e o Spielberg é quase o oposto do Kubrick, porque os filmes do Spielberg são todos extremamente quentes, extremamente íntimos. O raio do homem consegue transformar um polícia que aparece numa cena de 2 minutos numa personagem credível que é o polícia aqui do lado que a gente conheceu a vida toda. E o gajo faz isto sistematicamente. O Kubrick faz exatamente o contrário. Parece que mesmo as personagens principais parecem completamente deslocadas de tudo aquilo que é a nossa vida. Sabes, eu já passo a palavra ao Adelino, porque o Adelino sabe mais disto do que eu, mas eu penso, acho que tu tocaste aí num ponto que eu depois pensava tocar mais à frente, mas não há mal nenhum em falar já, que é precisamente a frieza ou, digamos, o ritmo, né? O tempo com que a história é contada. Parece-me que o Spartacus, por aquilo que eu li, que investiguei também para este podcast, é uma exceção, porque muitas das decisões foram tomadas pelo Kirk Douglas, que era o produtor executivo. E penso que o próprio Kubrick ressentiu-se um bocado de estar ali maniatado pelas decisões artísticas. Tens outra figura importante, que é o Trumbo, não é? Que é o Trumbo, que é o argumentista. Que foi o argumentista, pois, eventualmente. Exatamente, tem aquele filme fabuloso de há pouco tempo com o Bryan Cranston a fazer de Trumbo, que também explica ali o Spartacus. A meu ver, muito rapidamente, e depois isto também era um mote para fazer a pergunta sobre o que é que o Adelino acha. Para mim, o Kubrick divide-se em dois. Divide-se enquanto cenógrafo. Ele é um gênio em termos da técnica, em termos de explorar os limites do que é possível filmar e de como é possível filmar, e aliás, sugiro a quem esteja a ouvir que procure o documentário em várias partes sobre o making of do 2001, que está disponível no YouTube, sobre aí uns 8 ou 9 episódios extremamente detalhados sobre cada pormenor do processo, e é fascinante, e percebe-se que há muita atenção sobre a forma como é construída a imagem diante do ecrã, aquilo que vai ser filmado, mas também me parece que é filmado, ou pelo menos eu sempre senti e continuo a sentir um bocado a minha experiência emocional de ver um filme de Kubrick, é assistir à arte como se assiste a uma galeria, um conjunto de sequências, animadas ou não, em que tu estás a apreciar uma técnica mais do que estás a apreciar uma história. E eu acho que o segundo ponto do Kubrick é que ele não é um contador de histórias, ele é um montador de sequências e de ideias que formam eventualmente uma exposição. E é assim que eu interpreto as obras dele. E o Barry Lyndon, eu acho um filme lindíssimo, e que foi daqueles filmes, dos poucos filmes do Kubrick que eu gostei à primeira vez. Todos os outros eu tive que ver várias vezes para realmente apreciar a complexidade e a intenção dele. Acho que esse filme é o expoente daquilo que ele tentava fazer em cinema. O Luís estava aqui a dizer, que portanto, parece muito importante. Muito importante, é uma curiosidade. Eu sou muito cético de instalações artísticas, sou muito cético, acho que são muito, muito permeáveis a fraudes, não é? Uma pessoa põe meia dúzia de bolas de ping-pong no meio de uma sala e de repente aquilo é uma instalação. Mas a melhor instalação que eu já vi é uma instalação de um tipo chamado Bill Viola, no Guggenheim de Bilbao, e que era uma instalação de vídeo. E uma das partes da instalação era uma sala onde tu te sentavas a meio, estavas já a meia hora, e onde em cada uma das paredes tu tinhas um vídeo que imitava um fresco. Eram umas situações da vida, era um bombeiro a descansar depois de um salvamento, eram umas pessoas a evacuar uma cidade que ia ser inundada, etc. Mas tudo isto altamente montado, mas parecia
pintura holandesa, talvez, pintura de Rembrandt, aquelas pinturas renascentistas. E o Kubrick tem, de facto, o Luís Filipe estava a dizer, e eu acho que faz sentido, o Kubrick tem, de facto, às vezes, uma série de planos, uma série de... que parece, de facto, uma pintura altamente detalhada, como se fosse um Rembrandt, como tem, assim, uma força renascentista qualquer. Pronto, lembrei-me disto, desculpa lá, já foi demais. Aliás, eu não tinha aqui uma cábula. Se eu tivesse, eu dizia que o Spartacus é de 60, 1960, mas eu não tinha aqui nenhuma cábula. E diz a obra que a versão original tinha 198 minutos. E depois circulou com menos 10, uma de 188. Portanto, era de facto um filme para se ir vendo. Eu não sei se estou totalmente de acordo em relação àquilo que estamos aqui a discutir, em relação àquilo que é a história, a técnica. Eu entendo aquilo que o Luís diz, quando diz que o Kubrick não era, enfim, ou não se definia ele próprio como um contador de histórias. E se eu concordar com isso, e depois o Bruno também falou sobre isso, que ele era um bocadinho frio, distante, não é? Se isso que nós estamos aqui a conversar, se isto for de facto definidor do Kubrick, a questão é onde é que ficam então aqui os filmes, não é? Ou se nós reteremos aqui a emoção, a proximidade, a cumplicidade, a própria experiência substitutiva que são os filmes, não é? O facto de nós estamos aqui também a falar sobre ele com esta paixão, não é? Como é que isto se concilia? E talvez tenha a ver, não sei se isto que eu vou dizer será absolutamente correto, mas tinha a ver com a forma como ele próprio encarava o fazer os filmes, não é? Há uma frase dele que foi muito citada sobre como é que ele via os atores, não é? Ele dizia várias vezes que os atores para ele eram uma espécie de instrumentos de máquinas para produzir emoções. O facto de eles estarem como máquinas, para nós é altamente quase que ofensivo, mas é uma máquina que produz emoções, não é? E os comentários que nós podemos ver sobre o Kubrick, com atores que falam sobre ele, há um dele que é o próprio Tom Cruise, que é o próprio narrador, nunca se percebe nenhum tipo de divergência ou de hostilidade, mas de facto ele via isto, ou seja, ele via o ator como um produtor de emoções. E há uma altura também da vida dele em que ele se começa a desligar um pouco da parte toda da estética, e ele de facto, como vocês estão a dizer, era brilhante na própria abordagem à fotografia que ele tinha, e ele começou a dizer que gostava mais de intervir criativamente na montagem do que na própria filmagem das cenas. E para ele começou a já ser diferente se uma cena de 10 segundos tivesse demorado, enfim, não sei quantas centenas de horas, ou tivesse custado não sei quantos milhões de dólares. Não sei se terá a ver com isto, com uma certa tentativa de ser quase perfeito na própria técnica de fazer os filmes. Porque não são muitos os filmes que ele produziu, e como há pouco o Luís estava a dizer, nós somos todos capazes de identificar, enfim, os filmes com os quais nós estamos mais ou menos próximos. Mas eu não sei se não terá a ver com isto, de um grande foco que ele teve na técnica, e quase que uma hipocrisia involuntária, não é? Ou seja, não se assumiu como um contador de histórias, quando na verdade é aquilo que ele é. E para terminar, para não com mais tempo, lembrem-me agora que os próprios atores que ele escolheu para o 2001 são um pouco aquilo que o Bruno diz, são atores absolutamente desconhecidos. E se calhar deles serem absolutamente desconhecidos, é isso que os torna próximo de nós. Ou seja, pode ser de facto um astronauta que nós não conhecemos, não é? Não sei se não haveria também aqui uma própria encenação da própria encenação da parte dele, que era criar aqui um artifício de tudo isto é técnico, os atores são máquinas que produzem emoções, a montagem é que é a parte criativa, não é filmar, quando na verdade todo o resto que nós vemos é muito contraditório, não é? Com esta nossa, ou minha, neste caso, percepção. Adelino, aqui só uma pergunta para quem não está a ouvir e não é um entendido em Kubrick e nem conhece se calhar a obra ou conhece apenas um filme ou dois. Diz-me uma lista de meia dúzia de filmes dele, do que tu gostas mais, e se calhar vais gostar de todos, o teu top se calhar são 6 ou 7 ou 10, mas faz-me uma lista de 6, 7, 8 filmes do que tu gostas mais, até o que gostas menos, e o que gostas menos provavelmente é um filme que tu gostas muito na mesma, e depois fala só um bocadinho de cada, o que é que o Kubrick fez nesse filme, o que é que ele quis contar, qual foi a importância desse filme, porque são filmes tão diversificados que não têm nada uns a ver com os outros, e todos eles muito bons, não é? Exatamente. Aliás, eu vou dizer, mas eu acho que foram, não sei se foram 16, 17 filmes, eu creio que foram 16 que ele fez na vida dele. Eu posso fazer uma listagem com uma cábula muito breve. O primeiro é de 49, chama-se, enfim, são filmes que são pouco conhecidos, alguns deles ele próprio não se revê neles. Um de 49, um de 51, 53. Depois, os filmes que são mais próximos de nós, o Fear and the Desire de 53, depois o Killer's Kiss, mais próximo de nós, o Killing,
de facto, o Killing é 56 já é um filme que as pessoas começam já a reconhecer, e a própria crítica também. O Pets of Glory, esse sim, já se começa a perceber quem é que é o Kubrick. Há o Spartacus, de que há pouco falou o Bruno, e depois entramos que aqueles filmes que são mais próximos cronologicamente de nós. O Lolita, de 62, o Dr. Strangelove, de 63, de plena Guerra Fria, que é um dos meus filmes favoritos dele. Depois o de 68, o Space Odyssey, que é um filme absolutamente extraordinário, de 68. Depois de 61, o filme de que o Bruno também já falou, A Laranja Mecânica. 61 é um bom ano, é o ano do meu nascimento. 75, o Barry Lyndon. Depois o de 80, o Shining. 87, o Full Metal Jacket. E 89, o de Olhos Bem Fechados, com o Tom Cruise e Nicole Kidman. Eu diria que se eu tivesse que escolher os filmes que eu gosto, pelos quais eu me apaixonei, o 2001 de facto é o filme que me apaixona permanentemente. Eu acho que só há um filme em mim que tem um efeito semelhante ao 2001, que é o Interstellar, em que eu, quando estou permanentemente a rever o filme ou a ler até o livro que foi feito sobre o filme, vejo sempre coisas diferentes, o que é extraordinário. Portanto, o 2001 sem dúvida é um grande filme. Gosto muito também do Shining, porque o Shining permite que nós possamos dizer tudo aquilo que nós quisermos. O Shining, o facto de se passar naquele cenário gélido, me remete muito para outro filme muito bom, The Thing, não é? E o que eu gosto nos filmes de horror, de fantasia, e sobretudo nos filmes de sci-fi, são os filmes que têm a coragem de não mostrar o outro. Não há necessidade de ver o realista. As pessoas acham muito que o Monólito de 2001, não é aquela figura geométrica perfeita negra que representa o outro, a transcendência. E nós só sabemos que o Monólito não é produzido por seres humanos, que é realista, porque ele é perfeito. Portanto, se ele é perfeito, não fomos nós que o produzimos. Um pouco também como a Esfera, um filme com o Dusty Hoffman que se passa debaixo do oceano. E sim, é um filme de ficção científica que se passa no fundo do oceano. E também a Esfera, nós só sabemos que ela também é realista, porque ela também é perfeita. E acho que estes pequenos detalhes é que transformam os filmes atrativos e geniais, porque permite que cada um de nós possa ver coisas diferentes. E Laranja Mecânica é um filme que me interessa por ser um filme que retrata de forma muito próxima a violência, uma violência que é urbana, que é cultural, e depois toda a circunstância da própria regeneração daquela personagem, não é? Que é forçado a ver uma série de imagens para ele próprio se tornar um cidadão aceito por todos os outros, não é? Há também muito esta ideia da pessoa que é excluída da sociedade, que é perfeita, e o contrassenso, não é? Que a música, enfim, clássica, não é? Que é deturpada e é usada num sentido pejorativo. A mim remete um bocadinho também para o próprio Wagner, não é? Que foi transformado num proto-fascista, num proto-nazi, antes de ele saber o que era o nazismo, não é? Por facto de ter sido um pouco, enfim, o autor da banda sonora a posteriori da ascensão do terror ao poder. Há aqui este eto grotesco da violência física, da violação, da arte que está muito presente, a arte e também a própria música. E Laranja Mecânica retrata muito uma certa sociedade, e eu acho que nós esquecemos de que ano é que é o filme. Eu acho que nós imaginamos que o filme pode ser um filme contemporâneo, nós somos capazes de identificar uma série de elementos de violência urbana perfeitamente razoáveis como sendo contemporâneos. Enfim, o Shining, o 2001, por aquilo que são, não é? São filmes de facto extraordinários. Há outros filmes, enfim, que eu não sou um especial apreciador, embora reconheçam filmes de uma grande qualidade, o Full Metal Jacket, por exemplo, que tem uma sequência gigantesca que demora imenso tempo, quando os soldados vão sendo filmados e é um plano único. Ele, do ponto de vista técnico, também foi um criador daquilo que até então se julgava que era impraticável. Aliás, lembrei-me agora que o próprio 2001, quando tem aquela cena absolutamente genial, que o astronauta vai a correr numa linha reta, naquele movimento contínuo, não é? Que é, no fundo, é aquilo que é contínuo no próprio contínuo do espaço. Ele teve mesmo de produzir um imenso tambor para tentar reproduzir aquela força centrífuga. Ou seja, aquela qualidade técnica dos filmes dele, ao mesmo tempo, permite que nós encontremos aqui algum tipo de ligações. Há filmes como o Lolita que a mim não me despertam um especial interesse, mas eu digo Laranja Mecânica, o Shining, o 2001 e este último que eu deixei para o fim, o Dr. Strangelove, é um filme extraordinário. Enfim, para quem não viu o filme, estando nós agora aqui à beira de qualquer coisa nova, não é? Esta iminência de haver um conflito que possa ser mais do que o conflito entre um país que invade o outro, e fala-se muito sobre o espectro de uma guerra nuclear ou do uso de armas nucleares. Eu acho que as pessoas não sabem bem do que é que estão a falar quando falam sobre isso, e valia a pena ver muitos filmes dos anos 80, que são filmes verdadeiramente assustadores, que retratam muito aquilo que era um medo coletivo, e eu sou desse tempo, em que nós vivíamos com medo de que alguma coisa pudesse acontecer, que houvesse um louco qualquer
que carregasse o botão vermelho. O Dr. Strangelove retrata muito isso, não é? É uma sátira absolutamente louca. Há uma imagem genial em que há uma cena de luta na sala de guerra do Pentágono e alguém diz aqui não se pode lutar, que isto aqui é uma sala de guerra, não é? E todo o filme enfim, uma sátira gigantesca e ele retira uma vez mais coisas extraordinárias dos atores, coisas que nós pensaríamos que eram impensáveis que fossem feitas, eles fazem. E uma nota final, para me calar, que é, há um final alternativo, portanto, aquilo acaba com uma bomba e há quem veja naquela explosão nuclear, algo mais do que isso, enfim, aquelas metáforas um bocadinho freudianas, mas havia um final alternativo em que os russos e americanos acabavam a tirar bolos de bolacha na cara uns dos outros. Isso talvez fosse um bocadinho excessivo, mas a sátira toda como é que um louco pode levar o mundo para o fim, através de uma guerra nuclear, está muito presente. E embora aquilo seja uma sátira, é uma reflexão que eu acho muito curiosa sobre como é que poucas pessoas podem, no fundo, deter aquilo que é o destino coletivo de muitas pessoas. Eu não estou a dizer, evidentemente, que a guerra na Ucrânia que vai degenerar uma terceira guerra mundial, não é tudo isso. Estou a dizer que vale a pena nós, quando falamos sobre o que é que pode acontecer, precisamos ver a ficção científica dos anos 70, principalmente, ou dos anos 80, faz muito esta reflexão sobre a nossa irresponsabilidade coletiva. E com isto termino para não estar a ocupar também demasiado tempo. Eu tenho de responder, desculpa lá, várias coisas. Entre elas, algumas provocações. Com certeza. Deixa-me contar a primeira vez que eu vi o 2001. Eu cresci na Madeira, não é? Desde os meus 2 anos até aos 18. E um dia estava de férias em Lisboa, tinha 13 anos, e a minha mãe convidou-me a ir ver um filme que estava a dar, se não me engano, no Tivoli, na Avenida Liberdade, 2001, Odisseia no Espaço. Claro que já tinha sido visto antes, mas pá, e fomos os dois sem saber muito bem o que é que era aquilo e não sei o quê. E odiámos os dois. Ninguém percebeu, nem eu nem a minha mãe percebemos de todo o filme. E eu só, pá, aí 3 anos mais tarde, com 16 anos, é que voltei a ver o filme e de repente, de um momento para o outro, tornou-se um dos meus filmes favoritos. E eu comecei a ver uma quantidade de sentidos e comecei a ver uma quantidade de coisas a acontecer. Eu, de facto, estava à espera, na primeira vez, com a minha mente de 13 anos, de uma história e não vi a história, não percebi a história e portanto, não gostei do filme. Quando eu, de repente, percebi todos os sentidos e tudo aquilo, não percebi todos os sentidos, mas eu percebi a quantidade de camadas que para ali iam, o filme, de facto, passou a ter uma esfera completamente diferente. Sendo que, essa vez que eu vi, quando tinha 16 anos, o 2001, e não sabia nada sobre o Arthur C. Clarke, não sabia nada, a minha interpretação do... como é que se chama o paralelepípedo? Do monólito, é que era Deus. Curiosamente, não tem nada a ver com aquilo que é, exatamente pela sua perfeição, exatamente pela sua capacidade de transformar a realidade numa coisa completamente diferente. A minha interpretação é que, nos momentos em que a humanidade precisava de dar saltos quânticos, Deus introduzia um monólito, introduzia um catalisador qualquer para transformar a nossa... Portanto, isto para provocar um bocadinho porque não é necessariamente um alienígena, não é? Aquilo não é necessariamente... Nem tem de ser. E esta é que é a questão relativamente ao Kubrick que eu acho bastante interessante, que é a frieza dele, um bocadinho como o Philip K. Dick também tem estes lives, não é? A frieza do Kubrick é em virtude da emoção, e não é para secar a emoção. Ele cria emoção pelas ideias. Ele cria emoção pela construção da imagem. Ele cria emoção pela... Há uma história que o Steven Spielberg foi uma das primeiras pessoas a ver o Shining, o cut do Shining. E envia uma mensagem ao Kubrick a dizer: o Jack Nicholson está completamente over the top. E o Kubrick respondeu muito liminarmente: não está. Porque isto era o Kubrick, a construção da persona nos atores, a construção está tudo na ideia e na construção propriamente dita. Aí é que está a emoção, e de facto tem emoções bastante fortes. Porque quando nós vemos uma cena que parece uma coisa estéril, que é o astronauta a desligar o computador e a dizer: "What are you doing, Dan? Stop, Dan." E isto é altamente comovente, apesar de ser
estéril. Até não há, basicamente, quase não há, há um silêncio quase sepulcral por trás. Da mesma forma como ele entra pela nave adentro em silêncio, não é? Na explosão. Sim, Há toda uma série de construções. E no Shining a mesma coisa. Acontece uma série de coisas. Há uma cena que é quando o Jack Nicholson está a conversar com o filho e é arrepiante e em silêncio, e aquilo que é arrepiante é todo o subentendido. É tudo aquilo que tu não tens calor nenhuma na imagem, tu não tens calor nenhum, tu tens um plano fixo. Tu não tens ninguém com grandes planos e expressões de XPTO, não. Um plano fixo. Uma cara quase impassível. Só tens grandes planos, às vezes, do puto, mas é assim, tipo do puto, completamente sem saber o que é que há de fazer, não é? Que é um bocadinho o nosso papel, não é? Nós estamos a ver aquilo e o que diabo é isto? E essa construção, esse desenho que o Kubrick fazia nos seus filmes, especialmente a partir do 2001, são desenhos frios, mas altamente emocionais, especialmente para o espectador. Tu tens a sensação que eu fico é o Kubrick não está a sentir nada, para nós sentimos tudo. O Kubrick está a transmitir-nos simplesmente toma lá. E agora... Eu acho que o prazer que ele tentava criar era um prazer estético e era um prazer mediado pela percepção intelectual. Não era só estético, era intelectual também, percebes? Porque há uma razão muito clara para a construção daquela imagem. Certo, mas não é, pronto, não é o modo normal. Há aqui uma questão também das expectativas, né? Tu tens um público que está, digamos, alimentado num circuito comercial a um certo tipo e a um certo padrão de narrativa, e acho que principalmente de ritmo, nem é nos diálogos, nem é nas interpretações. Ainda há pouco estive a rever num documentário partes do Eyes Wide Shut. Pessoalmente não gostei do filme, por vários motivos, mas um deles muito relacionado com a premissa da história, que depois acho que se frustra a si mesma por se apresentar eventualmente como uma potencial fantasia, e nota-se que se nós tivermos um padrão, portanto, naquela discussão do casal, que é se calhar dos temas mais, digamos, terra a terra que tu podes encontrar nos filmes do Kubrick, que é uma situação de um casal a discutir, não há qualquer emoção, não há o levantar da voz, não há o contrapor, o interromper, aquilo que tu encontrarias, não é? Numa interação normal entre dois seres humanos, que ainda por cima estão casados, não é? E isso penso que apresenta digamos, uma baseline, uma linha de comparação à forma de contar que o Kubrick adotou como sendo, digamos, um apuramento de um estilo ao longo dos anos. Isso e os planos longos sem movimento de câmara, a maior parte deles, ou uma boa parte deles, que também não contribui para uma visão, ou seja, enquanto narrador, ele é o mais distanciado possível. A câmara que não se... Luís, deixa-me dizer que esses planos, o Kubrick claramente foi copiar ao nosso realizador do Porto. Ao Manuel de Oliveira. Eu não queria chegar aí, porque acho... Era Oliveira, queria Oliveira. Porque não queria ofender ninguém, nem um nem outro. Não sei se eles gostariam um do outro. Pronto, mas há aqui, sem dúvida, que é uma intenção estética, sem dúvida que há aqui uma mediação intelectual, mas nem sempre ajuda a passar, penso eu, a mensagem, principalmente para um público que está habituado a outros modos narrativos. Eu não estou a dizer que isso subtrai à genialidade, porque havia uma intenção muito específica e ele queria marcar a diferença assim, ainda bem que o fez, e é por isso que contribuiu significativamente para o cinema como um todo. Mas depois ele, em termos de receptividade dos filmes, depois ele teve um bocado de consequência imediata disso,
Isto são obras que só com o tempo, com o revisionar, com o apurar do gosto e, eventualmente, com o próprio crescimento da audiência, se vai começar a encontrar, depois de frustrada a expectativa narrativa, ou seja, passado esse obstáculo, ok, então aqui não há uma história emotiva, conflito, herói, vilão, isto não há. Então o que há? Então aí acho que nos permite libertar-nos desse fardo, já sabemos ao que vamos, então vamos apreciar o que temos e aí é fantástico. Eu acho que é esse modo de apreciar o público. Vocês falaram sobre o impacto que o filme teve, não é? O Odisseia no Espaço. Eu vi há uns anos, pai, não me lembrava do filme, não me lembrava da história e fui rever. Pai, o que mais me impressionou foi como é que um estúdio pagou aquilo. Como é que um estúdio nos anos 60 disse, vamos pôr aqui uns milhões de lado, dar isto ao Stanley Kubrick para ele fazer um filme sem grande história, com planos parados, música clássica ao fundo, a estação a girar, a nave a andar devagar. O filme parecia uma coisa experimental, mas estupidamente à frente do tempo. Eu não conseguia acreditar que nos anos 60... Foi um ano antes da ida à Lua. Como é que nos anos 60... Porque, exatamente, se nós formos ver outros filmes dos anos 60, ou séries de televisão, do espaço, de ficção científica, parece que são dois universos diferentes. Aquele está 30 anos à frente do tempo. Mas como é que o Star Wars é de quando? 73, 79. Não é? 79. 79. 10 anos depois. 11, aliás. Adelino, como é que um estúdio disse, toma lá estes milhões todos e faz esta coisa muito estranha, quase sem história, ou pelo menos sem a tal emoção, quase em jeito de Manel Oliveira, se ele fosse fazer um filme de ficção científica. Como é que foi possível E o estúdio perdeu dinheiro? O estúdio arrependeu-se? Só passado 20 ou 30 anos é que eles disseram, ainda bem que a gente empatou aquele dinheiro. Tens uma ideia do que é que aconteceu? Sim, aliás, eu li algumas entrevistas a falar sobre isso e ele queixava-se imenso de haver interferências das pessoas do dinheiro na forma como os filmes eram feitos. Ele depois saiu dos Estados Unidos e retirou-se para a Inglaterra, mas de facto o desafio que ele teve de superar foi como é que um género, enfim, que era série B, low budget, como era sci-fi, como é que ele poderia dar aquilo que deu um grande filme. Na altura não se percebeu bem isso, ou seja, que o filme tinha a dimensão que acabou por ter. E ainda bem que nenhum de nós usou ainda a expressão de cinema de culto sobre os filmes. E só duas notas, só para acompanhar um bocadinho o Bruno e também o que o disse agora. Eu, em relação ao monólito, nós não estamos a divergir. O que eu disse foi, é que de facto me parece a mim que, enfim, não sei se é Deus no sentido de ser uma religião organizada, não é que está ali presente, mas de facto é algo que é alienígena, até porque ele só é ativado na Lua a primeira vez, quando o homem de facto chega à Lua, exatamente isso, nas vésperas de facto de lá ter chegado. O facto da NASA ter trabalhado na proximidade com o Kubrick tem sequer a ver com aquele segundo ponto que vocês também focaram, que é aquilo que para nós é lento, não é? Que é o tempo Manuel de Oliveira, na verdade o tempo certo. É o tempo certo, é o tempo da narrativa. A longa caminhada da hospedeira dentro da nave, a forma como o astronauta vai correndo, tudo aquilo que para nós que estamos habituados a Hollywood, não é? É um bocadinho estranho, não é? Mas aquilo está correto. Aquilo é o tempo certo da narrativa, inclusive é também o próprio silêncio. Porque o silêncio também conta ali muito da narrativa. Eu concordo, mas como é que um estúdio, hoje em dia nenhum estúdio fazia uma coisa daquelas, dava aquele risco, aquele passo no vazio, de pegar num género B, mal visto, habituado a produções baratuchas e manhosas, e de repente fazer uma obra de arte daquelas empatando milhões sem qualquer garantia de retorno. Tu achas que hoje em dia se fazia um filme desses? Eu acho que o caso do Kubrick deve ter muito também a ver com o próprio Kubrick e com a sua própria personalidade, ou seja, do ponto de vista daquilo que ele era como esteta e como pessoa que interviu na sociedade, deve ter muito a ver com isso, com a forma como ele conseguiu também arranjar um budget para o filme. Eu acho que sim, que ainda hoje se fazem filmes de ficção científica que ninguém diria que pode vir a ser o sucesso que acaba por se revelar. A sci-fi começou por ser aquele género um bocadinho à nossa medida, um bocadinho teenager, não é? Subversivo, e depois foi se tornando num género que foi bem aceito. Eu acho que ainda hoje se consegue fazer excelentes filmes
e até com orçamentos muito generosos. E o facto disso ser penso eu, um facto, é ver figuras, não é? Atores e atrizes de primeira linha de Hollywood que já se predispõem para entrarem. Isto é novo. Ou seja, os primeiros atores ou atrizes reconhecidos que entram nos primeiros filmes de sci-fi é uma coisa já muito tardia, anos 50, anos 60. E hoje para nós é fácil ver grandes atores a participarem de filmes de ficção científica. E para voltar um bocadinho atrás só, e depois termino, sobre o propósito do tempo de certa narrativa, lembrei-me agora, quando o astronauta, o Bal, entra dentro da nave para matar o Hall, tudo o que nós ouvimos é a respiração do astronauta, que está a entrar como se estivesse a entrar dentro do cérebro da máquina para a desligar. Como se, de facto, aquilo que ele, o Kubrick, quer que nós ouçamos é apenas a respiração e, de facto, a banda sonora é só isso. É só o astronauta a respirar e, uma vez mais, dentro do tempo certo da narrativa. Portanto, eu acho que, no fundo, estamos todos de acordo. Estamos a ser um bocadinho kubrickianos, que é cada um de nós está a ver na sua perspectiva um bocadinho cada um dos filmes. Façam like, subscrevam, partilhem e comentem. Que sejam épicos. E, como sempre, em todos os Bancasts, nós temos uma prenda para quem nos acompanha, seja em versão filmada ou áudio, que é um código promocional para vos oferecer, no valor de 5 euros, que podem descontar em compras na loja online da saída de emergência. As condições podem ser consultadas na sinopse deste episódio e para não variar, quem vai escolher a palavra que vale 5 euros é o nosso convidado, Adelino. Adelino, o tema é Kubrick. Não sei se a palavra que tu pensaste tem a ver com isso ou não. Muito obrigado. Eu não sei se eu depois posso concorrer, provavelmente não. Podes, porque toda a gente pode chegar lá e pôr o código promocional, portanto, força. Ok. E eu escolher uma das personagens que nós temos vindo a falar aqui durante o podcast. Ninguém sabe se ela é o herói, se é o vilão do filme. Sabemos apenas que ela é uma super máquina que se comporta como se comportam todos os seres humanos. Comete um erro e quando ele comete o erro faz aquilo que nós fazemos, que é nega. E quando ele é descoberto, faz também aquilo que nós costumamos fazer como seres humanos, que é depois matar todas as testemunhas. Então a minha proposta da palavra-chave será HAL 9000, como a password para o outro lado do conhecimento, para terem depois um HAL 9000 numérico e sem espaço. Sem espaço, exatamente, muito bem. E vale 5 euros na loja online. Podem ir comprar a biografia do Álvaro Cunhal ou a biografia do Júlio Fogaça do Adelino, mas se quiserem, também pode ser Odisseia no Espaço, pode ser 2001, que também lá está. Ora bem, Luís Filipe Silva queria dizer qualquer coisa. Sim, acho que vou mesmo pegar nessa dica do 2001 Odisseia no Espaço, o livro que foi feito depois, durante as filmagens e que só foi terminado depois, porque o próprio Arthur C. Clarke esteve a adaptá-lo à medida que ia ajudando o Kubrick a rever o argumento. E eu penso que foi só depois de ler o livro que eu compreendi inteiramente as nuances do filme. Eu lembro quando, pegando também naquilo que o Bruno tinha dito, também relembrando como é que eu vi o filme, acho que foi o primeiro filme do Kubrick que eu vi, também tinha 12 anos ou algo assim, lembro-me que foi no início dos anos 80, portanto já terá sido uma reposição nos nossos sinónimos. E lembro-me de um amigo meu dizer-me, veio um filme espetacular, 2001 Odisseias do Espaço. E então fui logo com uma expectativa de muita aventura, tiros, etc. E depois, então quando é que a história começa? E a história nunca mais começava e, na minha perspectiva de início de adolescência, acabou antes sequer de começar. Mas ficaram sequências belíssimas. Ainda hoje acho que aquela sequência inicial dos macacos é fantástica. E a ideia da descoberta da violência da espécie contra si mesma é de uma... sem quaisquer palavras, não é? Portanto, aquela sequência não tem qualquer diálogo, não tem qualquer fala, e depois a passagem dessa sequência para a nave, o módulo orbital, acho uma ideia de cinema lindíssima. Tal como é a sequência do desativar o HAL, tal como é a sequência
de percorrer o interior do habitáculo da nave com aquele artifício técnico que, à primeira, tu não percebes logo e tens que pensar, mas como é que eles fizeram isto? Não, mas se a gravidade está ali, então é o espaço todo que está a movimentar e não é a pessoa. E acho que esse descobrir também da técnica, particularmente em finais dos anos 60, é um prazer adicional, ou em terceiro grau, de alguém que esteja minimamente atento ao filme. Para concluir, também salientar que o Kubrick foi extremamente ambicioso. Finais dos anos 60, ele quis fazer o derradeiro filme da ficção científica. Foi buscar um autor de renome, que era também cientista. Penso que o final, aquele misticismo final, é muito Arthur C. Clarke. O Arthur C. Clarke era um assumido místico, e os seus livros têm bastante de relação entre o divino e o humano. Só para não esquecermos, foi ele o autor de um conto chamado Os 9 mil milhões de Nomes de Deus, em que penso que é num convento ou num mosteiro, há um conjunto de estudiosos religiosos que estão a compilar todos os nomes da divindade que a espécie humana lhe deu ao longo dos séculos, e quando terminam as estrelas começam a morrer, porque este era o fim derradeiro da humanidade. Portanto, isto não é um conto de ficção científica, isto é um conto místico. E o 2001, a transcendência para a próxima etapa da humanidade, é de facto um filme que, depois de se mostrar como um filme racional, né, passa para esta componente não racional. Mas todo o filme está... Eu vi uma sequência, que é aquela sequência completamente psicadélica, quase no fim do filme, que não sei se te lembras, que aquilo ainda são para aí 9 ou 10 minutos. Sim. Quando o Dan entra no monólito, não é? A passagem, a transição pelo hiperespaço, sim. Adelino. Era também ia também só dar essa chega. Aquela corrida cósmica final, não é? Que parece uma trip alucinada, não é? Em que tudo se passa dentro do olho do Baldwin, e depois termina com aquela imagem, enfim, que é ainda hoje muito discutida, não é? Que é aquele feto astral que surge, não é? E há quem tenha visto até nesse feto um bocadinho o homem novo, não é? Uma coisa um bocadinho filosófica, não é? A moda de Nietzsche, não é? Isto num filme que tem tanto o Strauss pelo meio, eu vou começar a narrativa, dentro da narrativa, soa muitíssimo bem. Embora, como disse o Luís, não é fácil perceber o filme, porque são no fundo 3 narrativas, não é? Que depois supostamente são encerradas com esta viagem alucinada, com o olho do astronauta, e depois com aquele feto astral, e uma vez mais com o monólito, que se volta a manifestar pela última vez. E eu acrescentava, eu deixava só o último ponto, que é sobre a cena imediatamente antes da final, que é quando ele está supostamente naquele simulacro. Né? Naquele simulacro que a espécie alienígena avançada, o monólito, na prática, é uma espécie de sinal de alarme. Quem toca no monólito foi enterrado, segundo o Clarke, segundo o livro, também depois o próprio livro foi baseado num conto anterior dele, em que não era um monólito, era uma pirâmide, se eu não estou em erro, que está enterrada na Lua, e que é um sinal de alarme para uma outra espécie perceber que no nosso sistema solar, pelo menos na Terra, houve o desenvolvimento de uma espécie tão inteligente que conseguiu encontrar uma forma de sair da superfície, atravessar o espaço, chegar à Lua, descobri-lo, desenterrá-lo e tocar-lhe. E, portanto, lança aquele apito que nós ouvimos quando os cientistas tocam pela primeira vez no monólito na Lua, aquele bip ensurdecedor é o monólito a avisar a tal espécie de que há inteligência neste sistema solar. Este é basicamente
o conceito que transparece no livro e no conto e que não se percebe bem, penso eu, pelo menos no primeiro visionamento no filme. Mas no final há uma sequência em que agora não me lembro do nome do personagem, o Frank, se eu não estou em erro, é mantido vivo até envelhecer e até morrer naquele espaço construído, naquele simulacro de algo que ele conhece, naquele quarto, naquela casa, do qual ele não sai e que se depreende que há de estar a algures num outro universo, ou noutra parte do universo, ou num habitat qualquer dos alienígenas. E vejam como é fantástico. Um espaço clássico, uma casa normal, uma refeição humana, né? Ele está a comer com prato à mesa com talheres, é transformado pelo poder da narrativa e da sequência de tudo aquilo que veio antes em algo extremamente estranho, bizarro. Aquilo não cabe, aquilo não se enquadra no que foi dito e, portanto, o poder de transformação da narrativa até esse ponto faz com que algo que é familiar nos nossos dias seja, na prática, eventualmente um produto de uma inteligência avançada. E eu acho que aqui está um dos pormenores fantásticos da ficção científica quando é bem feita. Porque quando é bem feita, funciona ao mesmo tempo como metáfora, mas também como um produto da tecnologia e da ciência. Eu penso que as pessoas prestam muita atenção à técnica anterior, mas esta componente eu acho que é de uma das melhores sequências de cinema da ficção científica alguma vez feita. Epá, eu sempre interpretei isso, aquela viagem a última. É Dan ou Dave? Já não me lembro, acho que é Dan, não é? Dave, sim. Epá, eu sempre interpretei como se ele tivesse entrado dentro do monólido e lá tivesse ficado. E isso é quase uma imagem contraditória, porque na verdade a imagem dele é uma imagem de isolamento e de solidão total, quando na verdade parece que o monólido nos está a dizer vocês não estão sós. Mas no geral, pensando na obra do Kubrick a partir daí, parece sempre que, que são ensaios sobre o isolamento e a solidão, não é? Porque há sempre uma solidão extrema no Shining, no Full Metal Jacket. Nós no Full Metal Jacket, o clímax do filme acontece quando eles estão na Batalha do Tet, não é? E de repente ficam sem líderes, não é? Ficam sem oficiais, sem sargentos, e têm de se desvencilhar. E parece. E até aquela morte no treino, não é? Do Marine que é atrasado. É também um tipo que foi isolado de uma forma bastante cruel, bastante acesa. E parece, de uma forma geral, mesmo o Barry Lyndon, se pensarmos um bocadinho, parece um ensaio sobre a solidão, que pode também ter a ver um bocadinho, e até o Eyes Wide Shut, no seu limite, não é? Que desconstrói o casal. Não é? Porque no Eyes Wide Shut, basicamente, tens um homem que quer trair, mas nunca consegue, e uma mulher que não quer trair, mas praticamente o faz, não é? E como se mesmo quando temos um companheiro, mesmo quando estamos dentro de uma relação de casal, estamos isolados e sozinhos na mesma. Eu vejo sempre um bocadinho o cinema do Kubrick um bocadinho assim. Adelino? E só para corroborar aquilo que tinha sido dito, é curioso que parece quase que o ciclo se vai fechando à medida que a nossa conversa vai chegando ao fim. Aliás, começando por o nome do Dave, é curioso porque vários filmes que têm este tipo de nomes de personagens bíblicos, não é? Do Dave ou do David. O 2001 tem o Dave. O próprio processo artificial do Spielberg também tem o seu David, não é? Que é aquela criança que é uma criança substituta, não é? Porque a criança real morreu. Ela é uma máquina que é capaz de amar, de ter memórias, de separação, etc. E lembro também do próprio David, o mais célebre todos, não é? Do Prometheus, não é? Do Alien, em que também ele é a própria criação de Deus, não é? Embora seja um Deus humano, ele próprio vai se transformar depois num Deus. Os próprios números dos personagens são muito curiosos. E só para terminar, há aqui alguns dados.
me parece, pelo menos na minha cabeça, que se fecham. Aquilo que disse o Luís sobre o sentimento de possibilidade, ou seja, o monólito, quando é tocado por seres humanos, ativa um alarme, significa que nós chegámos lá, que chegámos à Lua, e a sci-fi para mim tem isto, não é? Que é, no fundo, criar barreiras, criar fronteiras para que nós os possamos ultrapassar, é capaz de ser um bocadinho este sentimento de possibilidade de que falou o Luís, não é? Ou seja, nós fomos capazes de com a tecnologia chegar lá. A mim lembra muito também os jogos Melee, não é? Quando ele pega no HULC e no Júlio Verne, nós olhamos para as estrelas, como sempre olhamos. O que diferencia agora é que nós temos tecnologia para sair daqui, para lá chegar, e remete muito para essa ideia que eu tenho também da ficção científica, como este sentimento de possibilidade de chegarmos lá fora. O quarto do Bauman, é curioso aquilo que o Bruno disse, a mim lembrou-me também, e isto por ser uma coisa fantástico, cada um vê aquilo que são as suas referências, lembram muito também as referências, havia um quarto, enfim, tipicamente francês, ele levou um bocadinho para o quadro cênico do próprio Barry Lyndon, não é? Aquele quadro todo clássico, não é? Poderia ser, eventualmente, até um quadro do próprio filme, e por fim, esta ideia da transcendência, não é? Que eu acho também muito de ficção, que o Bruno falou sobre este sentimento de vazio. Eu há pouco comecei por dizer isso, para mim, sinto isto que o Bruno também agora partilhou, não é? Para mim é isto, é o vazio, a solidão, um vazio negro, um vazio branco, que é muito característico do Kubrick. E pronto, com isto termino, senão eu nem sou capaz de não ter um fim para aquilo que eu gostaria de partilhar convosco. Epá, pelo peso que o tema Odisseia no Espaço teve neste podcast, pode-se dizer que realmente é o grande filme do Kubrick, não é? E um dos grandes filmes do cinema, sem dúvida nenhuma. Eu acho que ele teve filmes muito bons. Tu vês o Shining, mas para mim, especificamente, o Odisseia no Espaço é o melhor. A modernidade. Não há um moderno quanto aquele. Desculpa ter-me interrompido, Luís. Não, acho que é precisamente isso. Acho que é mais que moderno naquela época. Acho que é uma obra de arrojo. Acho que o Luís fez uma pergunta certa. Como é que um estúdio foi convencido a fazer uma coisa daquelas naquela época? Eventualmente, se soubessem o que é que ia sair, não teriam aprovado. E tenho dúvidas que hoje em dia, mesmo com Netflix, mesmo com o cinema independente, se conseguisse fazer uma obra com aquela pureza em termos de intenção estética. Por exemplo, nós têm efeitos especiais. A cena dos macacos são atores que estão dentro da e o tigre é verdadeiro. O tigre que aparece depois, aliás, a zebra que ele come é um cavalo que eles pintaram. Ele tem um tradutor para simular tudo aquilo. Não vi efeitos especiais para a maravilha que aquilo era. Desculpa ter interrompido, Luís. Não, mas, por exemplo, hoje, não sei se com efeitos especiais teríamos também aquele grau de pureza, porque há ali uma pureza bastante grande. Tu, de facto, sentes que estás a viajar entre a Terra e a Lua, sentes que estás, naquele tempo, ali, uma intenção e uma execução bem sucedida, muito clara daquilo que se poderia fazer, que era estar lá, né? Estar lá, conseguir recriar aquele ambiente que nunca existiu, que ainda não existe, tal como conseguiu recriar a estética do século XVIII, penso eu, no Barry Lyndon. Olha, e nós para terminarmos, aqui o João Gonçalves, que é o nosso produtor, que está no back-office, ele tem aqui uma pergunta provocadora para o Adelino. O Adelino há pouco dizia que gostava muito do Interstellar, que é um filme também tremendo, bastante mais recente do que o Odisseia no Espaço, mas Interstellar versus Odisseia no Espaço, Adelino, tu conseguias escolher um vencedor? Sim, consigo e tenho um argumento muito bom. Então. Eu 2001 é um filme genial, mas o Interstellar tem um momento que me faz optar por ele, que é o chamado Stay Moment, não é? Quando o Cooper se separa da Murphy, da filha dele ainda adolescente, não é? Ela pede que ele fique, não é? E ela tem a noção de que a separação será provavelmente para sempre, não é? E esse chamado Stay Moment é muito, muito forte. E como eu tenho uma filha com 17 anos, acabaste de fazer, é o melhor argumento que eu tenho, não é? Se um dia eu tivesse que ir rumo ao desconhecido, não é? Mesmo que tivesse que ir contra o Rage Against the Day of the Night, não é? Ou ouvir o Dylan Thomas, não é? Como o poema de fundo, o que é que eu faria, não é? Se eu iria a um rumo à noite negra, não é? Se tivesse uma filha com 17 anos. Então, o Stay Moment, para mim, é um momento muito bom do filme, tal como o momento quando ele está dentro do cubo, não é? Do Tesseract,
à procura do tempo certo da filha, não é? Que o tempo é manipulável. Portanto, o facto de ver esta personagem filha também faz-me optar por um Interstellar, embora eu acho que o João foi um bocadinho injusto comigo, não é? Mas eu diria que da parte emotiva escolheria o Interstellar, nesse sentido. Ok, Bruno, querias uma última intervenção antes de nos despedirmos? Queria, não, acho que não se pode pôr sequer o Interstellar na mesma prateleira, no mesmo patamar do 2001. 2001 é uma obra-prima, claramente. E o Interstellar, eu gosto muito do Christopher Nolan. O Inception é um dos meus filmes favoritos. O Interstellar é um filme, para mim, extremamente desequilibrado, cheio de problemas, com uma das piores bandas sonoras que o Hans Zimmer fez nos últimos anos, com um terceiro ato completamente desconjunturado. Não tem nem de perto nem de longe a dimensão, a profundidade, a capacidade a capacidade filosófica, digamos assim, que tem um 2001. E atenção, eu lembro perfeitamente da experiência de ver o Interstellar. Os primeiros 2 atos, eu pensei, está aqui um filme bastante engraçado, e de repente o filme, os últimos 20 minutos, meia hora, destruiu completamente todo o filme, e eu não consigo ver o Interstellar desde aí, não gosto do filme de todo. Mas acima de tudo, não é uma obra-prima. Olha, não há problema. Adelino, eu vou depois dizer ao João para apagar esta intervenção toda do Bruno. Nós não temos que ouvir isto. Não, só responderam. Bruno, era exatamente o que se dizia. Bruno, era exatamente o que se diz do 2001. Todos os teus argumentos são exatamente iguais em relação ao 2001. Olha, eu acho que... Tu tens um... Não quero discutir. O terceiro ato, se fores ver ponto por ponto, não tem pé. Eu acho que se o Interstellar tivesse sido feito pelo Kubrick, eu acho que ele dava uma solução àquilo, e acho que íamos ter aqui um filme muito bom. Eu também não... O Interstellar nunca seria feito pelo Kubrick, porque não tem a dimensão kubrickiana. Não tem a força em termos filosóficos que tem os filmes do Kubrick. Mas não tens ali as ideias, que são ideias de chave, que sejam de facto fundamentais que o Kubrick mostra, percebes? E o Kubrick é muito simples nas suas ideias, mas ao mesmo tempo super poderoso. Eu gostava só de deixar o último comentário, que na prática é um parênteses à nossa conversa, que é o facto de que o Kubrick, por detrás do Kubrick, está um autor muito bom, que é o Peter Sellers. E acho que o Kubrick ajudou a mostrar o Peter Sellers na sua versatilidade de autor mais dramático até do que cómico, principalmente na personagem do filme que ele interpreta na Lolita. Na Lolita, aquela sequência inicial, para mim, é uma das melhores interpretações do Peter Sellers de toda a sua carreira. Mas também, depois, no Strangelove, que eu penso que no filme biográfico sobre o Peter Sellers, ele interpreta, se eu não me engano, quatro personagens, e acho que o Kubrick queria que ele interpretasse uma quinta, e ele inventou que tinha a perna partida, ou que tinha alguma coisa partida para não fazer isso, porque ele não queria ter tanta contribuição no filme, e acho que também não estava no contrato. E a gente sabe como o Kubrick era muito chato com os atores e o número de takes que ele os obrigava a fazer, e acho que o Peter Sellers quis mesmo safar-se dessa demanda, mas acho que contribuiu muito, em grande medida. Ambos contribuíram para a carreira um do outro. Ok. Adelino, ficamos por aqui. Olha, antes de mais, muito obrigado por teres aceito o convite para esta conversa sobre o Kubrick. Fundamentalmente uma conversa sobre o Odisseia no espaço. Olha, tu gostas bastante do Christopher Nolan? Gosto bastante. Eu acho que era muito chique. Era muito chique combinarmos um bancast sobre o Christopher Nolan um dia destes. Que eu acho que ele é o grande realizador da ficção científica dos nossos dias, só estou enganado. Não. Lamento, mas olha, não. O não vais falar no Matrix 2 e 3. É consideravelmente melhor que o Nolan. Quem? O Villeneuve. O Villeneuve, está bem. Mas o Villeneuve tem quantos filmes de ficção científica? Tem o Dune, o Blade Runner 2049, o Arrival
E tem mais um que eu agora não me estou a lembrar. Eu acho que ele tem aquele filme, não sei, vou dizer de cor, aquele que é uma invasão de insetos alienígenas, não é? Ele depois faz ali uma metáfora com os nazis, não é dele? Star Trooper, qualquer coisa, não? Star Troopers, Não me lembro. O Starship Troopers? Isso. Não, esse é do... Não, isso é do Verhoeven. Ok. Exatamente. Talvez um dos grandes realizadores dos anos 80. Né? Olha, mas nós temos aqui para mangas para termos aqui posições diferentes. Cada um vai defender a sua Já temos 2 temas para voltar. O Villeneuve e o Christopher Nolan, sem dúvida. E a culpa do João disto não ter acabado há 10 minutos foi o João que fez aquela pergunta que eu agora já estou arrependido de ter trazido. Podemos cortar. Pessoal, olha, gostei muito obrigado a todos. Uma conversa ligeira sobre o Kubrick, podemos estar aqui o dia todo. E, pessoal, olha, podem ver o filme, mas experimentem ler também o livro do Arthur C. Clarke, que está na loja online, e vocês têm aqui 5 euros de desconto com a passe que o Adelino atirou, HAL 9000, tudo pegado. Pessoal, muito obrigado, grande abraço, boas leituras, até daqui a 15 dias. Um abraço e até breve. Depois entrar naquele espaço. O problema do filme não é da física. O problema do filme é de um pai narrativo, depois de estar 80 anos separado da filha, quando chega ao quarto de hospital e ela está quase ali a morrer, ela para já não tem uma síncope ao ver o pai ainda novo, o pai que ela esperara a vida toda. E depois ele diz: ok, agora que eu já te vi, eu vou buscar a gaja com quem eu quero dar umas quecas. E a cena de haver uma outra dimensão que é o amor é super corny, pá. É super fleiro, meu. Vai ser um bom podcast, Luís Corpo Real. Sim, aquilo parecia daqueles filmes de Natal para as gajas, não é? Não é? Aquilo do Licor Doce. Continua a ofender-me, que eu estou a gostar. Continua a ofender-me, tranquilamente. Não há nada de mal nestes filmes. É filme de Natal para gajas. Eu acho que a gente pode fazer um duelo num próximo episódio. Diz-me só uma coisa, Adelino. Gostas do primeiro Matrix? Vou responder. Cala-te, Luís. Tu nunca quiseste ouvir a minha... Nunca quiseste ouvir falar sobre o Matrix. Há muita coisa interessante para dizer. Não é gostar. Eu acho que é verdade. Vá para além de gostar. Eu acho que é verdade. Eu aluguei o último aqui em casa. Eu quis ir ao cinema só foi na altura do confinamento. Detestei o filme. E tive que ver o filme em 3 ou 4 vezes, como paguei o aluguer, são 4 euros, tive várias vezes aquela... É horrível o último, é muito mau. Era isso que eu ia dizer. Pior do que o 2 e o 3, só mesmo o trailer já me assustou, pá. É muito mau, Eu ainda não consegui acabar de ver o filme. Eu aluguei e tive que acabar de ver para justificar. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, o 4 é muito mau, mas na minha opinião é melhor que o 2 e que o 3. Isto é só para provocar o Bruno. É porque aquilo não para de rodar. Nós não sabemos se aquilo para ou não para de rodar. Não, mas aquilo está a parar. Aquilo está a parar. Tu notas que está a começar a abanar e depois corta. Se fosse o Kubrick, ainda estava a rodar o peão agora. Luís Filipe, não é só isso que tens de perguntar. Será que a mulher dele estava dentro da memória dele? Isso é que também tens de perguntar. Em filmes que isso não acontece, corre muito bem. Em filmes que isso acontece... Eu não vi o Dunkirk. O Dunkirk é muito bom. Eu gostei muito do Dunkirk. Odeio o Dunkirk. Acho que é um filme que não funcionou de maneira nenhuma. E é do Christopher Nolan. Mas olha, o Nolan é excelente. Pá. Tenho pena que ele às vezes deu assim umas fifias. Tu não ponhas esta parte, João. Vamos todos presos. Já podes cortar, já podes parar isto.